A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Que bom que você está aqui, esse é o canal Texto Áureo, seja muito bem-vindo. A lição de hoje é a lição 3, o despertamento renova o altar. Vamos já para o texto áureo que diz assim: então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. 1 Reis 18:30. A verdade prática de hoje, o que os alunos precisarão sair sabendo a ponto de praticar é o seguinte: Satanás jamais derrotará o crente, cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Nós temos 3 objetivos na aula de hoje. O primeiro deles é elucidar aos alunos o significado do altar para o Antigo Pacto, o Antigo Testamento. E também entender que Cristo hoje é o centro da nossa comunhão com Deus. Esse é o segundo objetivo. O terceiro objetivo é comprovar que nem todos os despertamentos de hoje têm as características mencionadas de um verdadeiro despertamento. São temas importantíssimos. Os 3 objetivos são necessários nos dias de hoje para que nós entendamos, para que nós venhamos praticar. Tem muita coisa objetiva na aula de hoje e nós podemos então já de início citar aqui um trecho que está no Interagindo com o Professor, na revista do professor ali, que diz assim: há dificuldades por todos os lados, avizinham-se tribulações e as angústias estão sempre presentes. No entanto, quando erguemos nosso altar, o Senhor começa a operar em nosso meio. É hora de levantar o altar, é hora de consertarmos o nosso altar, de edificarmos ele, a ponto de estarmos prontos a adorarmos ao Senhor. Vamos falar sobre isso hoje. Eu quero avisar aos professores, a todos os irmãos que estão aqui assistindo essa aula, não esqueça de deixar o seu joinha, o like, o gostei que tem aqui embaixo, em forma de gratidão por tudo que nós oferecemos, por esta aula, pelo slide que nós oferecemos gratuitamente, por um material tão rico que tem aqui na descrição do vídeo. Nesse material nós temos as citações de diversos autores, o significado das palavras mais difíceis, nós temos um resumo da lição abordando os temas principais e ao final deste material nós temos também a descrição das 3 dinâmicas que nós vamos fazer aqui neste vídeo. O professor que quiser entender as dinâmicas, como fazer, fica com a gente até o final. Nós temos 3 dinâmicas de grupo para o professor realizar aí na tua sala de aula, para dinamizar, para interagir com seus alunos. E isso também ajuda a esclarecer, para que eles entendam melhor o significado, a aplicação dessa aula na vida deles. Então fica com a gente até o final. Se você não é inscrito, clica aqui no se inscrever, para que você fique sabendo das novidades que estão para chegar no nosso canal. É só clicar aqui no se inscrever também. Caso você queira baixar esses slides para usar na sua igreja, ou o material que está todos aqui na descrição do vídeo, tem um link escrito ali, material em PDF, slides em PDF, o professor escolhe qual baixar e qual utilizar. Mas caso tenha alguma dificuldade, entre em contato conosco nesse número que nós enviamos para o seu WhatsApp gratuitamente. Vamos lá, na introdução diz: nessa lição iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Se existe verdadeiro, logicamente, existe aquele que quer imitar o verdadeiro despertamento, que é o falso. Existe e nós devemos tomar cuidado, vamos falar disso no último tópico. Trata-se da necessidade de que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Nós vamos falar dessa necessidade que os judeus sentiram. Nós precisamos do Senhor, precisamos de estar perto de Deus. Primeiro tópico: o despertamento conduz o homem ao altar. Os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. Vamos aqui contextualizar, vamos definir qual é o contexto dessa mensagem que vamos estudar agora. O povo de Israel havia sido levado cativo, porque eles não deram ouvidos ao Senhor, continuaram na idolatria, e o Senhor já havia avisado: se eles não se voltassem para Deus, o Senhor os levaria, daria neles uma lição, e eles foram então para o cativeiro, e como o Senhor havia prometido, o cativeiro duraria 70 anos. Ao final de 70 anos, nós vemos que Daniel se preocupou e orou ao Senhor, ficou sabendo que estava para findar esse período de cativeiro, e ele ora ao Senhor pedindo para que se cumprisse aquilo que o Senhor havia prometido, a libertação deles e o envio de volta à terra de Israel. Muito bem, nesse contexto o Senhor então usa Ciro para que baixe ali um decreto
liberando todo o povo a voltar a Israel, aqueles que quisessem voltar. E nesse momento eles estão prontos a voltar. Uma caravana sai então da Babilônia para ir a Israel. E ali eles têm então o objetivo de construir o templo. Inclusive nesse decreto Ciro também autoriza a construção do templo e ainda permite com que sejam usados os tributos, né, o dinheiro daquela época ali para usar para a construção do templo, e permite também que as pessoas por onde eles passarem doem ofertas para que seja construído o templo. Muito bem, esse é o nosso contexto. E aí nós chegamos no ponto de Esdras 3, onde o povo chega no local, chega em Israel, onde está uma destruição completa, os muros derrubados, o templo arruinado, tudo desolado, e eles chegam. E quando eles chegam nesse momento, como diz o autor aqui, o propósito que traziam no coração precisava ser firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. Então, como Israel havia passado 70 anos fora da sua terra, muitos povos foram habitar aquela região. E essas pessoas que estavam avizinhando ali se sentiram ameaçadas, porque o povo de Israel estava voltando para a sua terra. E eles se sentiram ameaçados a ponto de acreditarem que iriam perder as suas terras, as suas posses. Então eles eram inimigos do povo de Israel já naquele instante. E o povo de Israel então precisava manter um propósito firme de construir o templo, de adorar ao Senhor na sua terra de volta. Pois bem, o povo sentia que precisava do acesso a Deus, e eles sabiam que o acesso a Deus era através do altar. Em Êxodo 29:43 nós temos assim, ó, de geração em geração esse holocausto, esse sacrifício totalmente queimado, deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro, diante do Senhor, onde ficava o altar. Nesse local eu os encontrarei e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas, e o lugar será consagrado pela minha glória. Então o povo de Israel entendeu que precisavam erguer um altar, reconstruir o altar que ficava no templo, no mesmo lugar, para que eles pudessem ao menos sacrificar, pedir perdão ao Senhor, oferecer um culto a Deus. E eles precisavam então, primeiro, consertar o altar, reedificar o altar, colocar as bases do altar novamente ali, para que se iniciasse, para que eles tivessem a proteção de Deus, para que o Senhor viesse até eles e eles pudessem se encontrar. Eles sabiam que eles eram em menor número do que os povos inimigos, então eles precisavam da proteção de Deus. Olha que citação importante da Bíblia de Estudo, aplicação pessoal. Após muitos anos no cativeiro, haviam aprendido a sua lição. Sabiam que Deus não oferece proteção especial para aqueles que o ignoram. Eles haviam sido levados pelos babilônios quando estavam relativamente fortes. Aqui, porém, eles são poucos, fracos e estão cercados por inimigos. Se alguma vez precisaram contar com o poder de Deus, este foi o momento. Então, essa citação nos traz a ideia de que eles, quando foram levados cativos para a Babilônia, era um povo forte, tinha exército, tinha rei, tinha todo um governo estabelecido, e eles foram levados cativos. Veio o exército, levou os mais jovens, os mais novos, os mais nobres, levou embora, levou o povo, destruiu os muros, destruiu a cidade, destruiu o templo. E isso quando eles estavam fortes, aparentemente fortes, porém afastados do Senhor, ignoravam aquilo que o Senhor falava. E agora, nesse momento que eles são poucos, são em menor número, estão em um ambiente difícil, né, porque estava tudo destruído, agora eles percebem que eles precisam realmente do Senhor. Eles sabem que precisam da proteção de Deus, então eles tomam essa decisão de reparar, de construir o altar novamente ao Senhor naquele lugar. Nós vamos para o segundo subtópico que diz: todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Os verdadeiros despertamentos, realmente eles precisam começar daquele ponto do acesso a Deus. Então, reparar o altar, como vamos dizer mais à frente, quer dizer, o altar servia para quê? Para oferecer holocaustos, para oferecer sacrifício. E havia vários sacrifícios, mas geralmente os sacrifícios eram também oferecidos em prol da culpa do povo, né? Então, se o povo havia pecado, deveria oferecer um holocausto, um sacrifício, porque havia pecado. Para consertar, para reparar esse pecado, precisava se oferecer um sacrifício, um animal sem mancha, puro, era oferecido ali naquele momento, por causa da culpa do pecado.
E aí, da onde é que nós devemos começar então o ponto de acesso a Deus? Exatamente esse. Reparando que nós erramos, consertando os nossos erros, ou pelo menos reconhecendo os nossos erros e edificando de volta ali um altar, pedindo perdão ao Senhor. E também no altar eram oferecidas ofertas de ação de graça. Então, não somente pedir o perdão pelo Senhor, reconhecendo os seus erros, se humilhando, mas também agradecendo a Deus por cada momento e instante da nossa vida. É isso que nós vamos falar, que o altar simbolizava nesse ponto. E aí nós temos na Bíblia vários exemplos desses despertamentos que começaram pelo altar. Vamos a princípio falar do profeta Elias e o confronto com os profetas de Baal. A primeira coisa que ele fez foi reparar o altar que estava quebrado. Vale a pena lembrar, eu digo ao professor, leia 1 Reis 18 para relembrar essa situação, todo aquele ambiente de seca, porque o profeta havia profetizado, Deus havia usado o profeta Elias para profetizar uma seca sobre a nação que estava imersa na idolatria, e eles estavam já naquele ponto de 3 anos e meio sem chuva. E Deus usa o profeta Elias, que chama todos os outros profetas dos ídolos, os profetas de Baal, para que eles subissem ao Monte Carmelo. E naquele monte ele desafia tanto aos profetas quanto a todo o povo e diz: olha, por que vocês estão tão duvidosos quanto a quem servir? Se é Deus, serviu, mas se é Baal, então serviu. Por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? E naquele momento ele faz um desafio aos profetas de Baal e fala para que todos eles iriam oferecer um sacrifício ao Deus deles. No caso, os profetas de Baal iriam oferecer um sacrifício no altar para Baal, e Elias iria oferecer um sacrifício ao altar ao nosso Deus, ao Senhor dos Exércitos. E o Deus que respondesse esse sacrifício seria considerado o Deus verdadeiro, seria provado qual era o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal, eles tentam a todo custo, gritam, se cortam, e fazem todo ali um ritual, e claro, o Deus deles não existiu, portanto não respondeu. E aí, quando chegou a vez de Elias, ele falou: não, agora é a minha vez, vamos fazer um sacrifício ao Senhor. A primeira coisa que ele faz é reparar o altar que estava bagunçado, destruído, estava todo em pedaços. Ele então reestrutura o altar e ali com 12 pedras completa aquele altar para oferecer ao Senhor um sacrifício. Então Elias sacrifica ali sobre o altar, Elias faz uma oração a Deus e claro, o Senhor responde logo após com fogo que desce do céu, queima aquele holocausto, aquele sacrifício que estava ali. E naquele momento todo o povo então se ajoelha e exclama: só o Senhor é Deus. Há um reconhecimento de que o nosso Deus, o Deus verdadeiro, é realmente o Senhor dos exércitos, o Senhor das nossas vidas, o Senhor que criou os céus e terra. Esse despertamento então decorreu depois que houve o conserto do altar. Mas é interessante notar também que Elias, o profeta, estava com a sua vida, com o seu altar espiritual consertado. Ele tinha comunhão com Deus, ele tinha acesso a Deus, ele tinha livre acesso ao nosso Deus. Por isso, obviamente, também, quando ele conserta o altar, mostrando a todo o povo qual era a atitude necessária a se fazer, o Senhor responde com fogo e as pessoas precisam reconhecer que o Senhor é Deus. Outro exemplo é do rei Ezequias, que assumiu o trono e a primeira coisa que ele fez foi abrir as portas da casa do Senhor e as reparou. Ele também mandou purificar o templo, tirar fora toda a imundícia, purificar o altar do holocausto. Quando tudo isso aconteceu, todos se purificaram, os sacerdotes sacrificaram sobre o altar santificado e começou um novo cântico na casa de Deus. Foi mais um despertamento, um avivamento que aconteceu ali naquele momento em Israel. E aí nós chegamos no exemplo de que nós estamos estudando nessa lição do livro de Esdras. Quando os judeus voltaram do cativeiro, eles construíram um altar sobre suas antigas bases, de modo como manda a lei, e sacrificaram holocaustos ao Senhor. Esdras 13:3 narra essa parte da história que diz: embora o povo tivesse medo dos habitantes daquela região, reconstruíram o altar no mesmo lugar original. Assim começaram a oferecer holocaustos no altar do Senhor todas as manhãs e todas as tardes, como mandava a lei. Eles restauraram então. Eles não se preocuparam em construir primeiro as suas casas, eles não se preocuparam em construir o templo no seu todo, muito menos o muro. Eles sabiam que precisavam do acesso a Deus
e restaurar o culto a Deus. Nós temos várias lições importantes a tratar nesse ponto. Primeiro, nós precisamos definir as nossas prioridades. Qual é a prioridade na sua vida? Quando nós temos várias coisas, você se encontra num momento, olha, nós temos que fazer um culto, nós temos que fazer uma festa de aniversário, nós temos que fazer isso. No mesmo momento, qual você escolheria? Pois nesse ponto, depois do exílio, depois de aprender a lição, eles escolheram que não poderiam colocar eles em primeiro lugar, não poderiam colocar os seus vizinhos em primeiro lugar, mas eles precisavam erguer um altar ao Senhor. Colocaram Deus como sua prioridade. Precisamos aprender isso. Outra coisa que precisamos aprender é que nós podemos e devemos adorar ao Senhor nas nossas casas. Nós somos adoradores do Senhor, independente onde seja. Como diz lá em João 4, quando a mulher disse a Jesus, olha, os judeus adoram lá no templo, nós adoramos nesse monte, onde é que deve adorar? E Jesus falou, olha, mulher, é chegada a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão onde? Não, a pergunta não é onde, é como. Em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque Deus procura, Deus vai até onde está essa pessoa, Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então não importa como, o importante é que eles chegaram, construíram aquele altar, levantaram e adoraram ao Senhor em espírito e em verdade, com arrependimento, com contrição, com coração quebrantado. E é isso que é importante em nossos dias. Nós vivemos momentos de pandemia, nesse momento em que templos, vários templos no mundo inteiro tiveram que fechar as portas, os templos. Mas a igreja, os adoradores, a reunião do corpo de Cristo, ela continua. Nós precisamos, aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, precisa ter um altar levantado, precisa ter acesso a Deus. E graças ao Senhor Jesus que nos liberou esse acesso, rasgou o véu, e nós podemos chegar diante do trono de Deus, diante do trono da graça, com confiança, como diz na Epístola aos Hebreus, nós podemos chegar a Deus, ter acesso a Ele, ter livre acesso. Isso é importantíssimo, isso é maravilhoso, é uma lição que nós podemos. Então aí na sua casa, nesse momento que você está assistindo essa aula, você pode dar uma pausa nesse vídeo aí e agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado por poder aqui, aonde eu estou. Eu não sei se você está no trabalho, se está na sua casa, mas aonde você está, você pode ali renovar o seu altar, elevar a sua voz a Deus e adorá-lo. E ainda, o mais lindo de tudo é que você pode sentir a presença dele aí com você. Há um livre acesso ao Senhor aonde você está. Glória a Deus. E seguindo aqui, diz que a alegria foi grande entre os judeus, pois eles podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos. Imagine você que eles ficaram muitos anos sem poder fazer esse sacrifício lá no local onde era o templo, sem poder celebrar essa festa, e agora eles podem novamente celebrar, sacrificar a Deus, adorar ao Senhor. Então foi uma alegria indizível, algo maravilhoso. E eles então já começaram a celebrar as festas que o Senhor havia falado para celebrar, o que é muito importante. Eles entenderam a lição que antes eles não faziam de acordo com o que Deus queria. Eles misturavam o culto de Deus com outras práticas. Eles adoravam a Deus em um momento e no outro momento estavam adorando Baal e Azerá e outros deuses. E eles aprenderam a lição que o nosso Deus ele quer exclusividade. E o nosso Deus também tem a forma correta de se adorar, de se executar aquilo que Ele quer. Porque a obra, como nós sabemos, é de Deus, então deve ser feita do jeito de Deus, e eles aprenderam essa lição quando passaram por aquele momento difícil do cativeiro. Gente, nós vamos voltar, mas nós vamos fazer o altar como? Do jeito que Deus quer. E nós vamos adorar de que jeito? Quando pegarmos os tambores, quando pegarmos as trombetas, nós vamos adorar como? Do jeito que Deus quer. Por que do jeito que Deus quer? Porque a obra é dele, nós somos dele, você, eu, nós somos dele. Você, professor, está dando aula na obra de Deus, você foi chamado por Deus, então deve ser do jeito de Deus, do jeito que Ele quer que nós façamos, nós precisamos fazer. E foi isso que eles fizeram, celebraram a festa dos tabernáculos, como mandava a lei, como está lá em Levítico, mandando que se faça a festa dos tabernáculos, relembrando o tempo em que eles peregrinaram, vivendo sob tendas. A festa dos tabernáculos era isso, relembrando e comemorando daqueles tempos em que eles andavam no deserto
em tendas, em tabernáculos. E aí, nesse período de festas, eles também passavam a acampar nas tendas, né? A habitar em tendas nesse período em que eles festejavam. Mais uma citação da Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal diz: a festa dos tabernáculos ela durava 7 dias e durante esse período as pessoas viviam em habitações temporárias, tendas, abrigos, alpendres, como seus antepassados haviam feito anos antes, quando viajaram pelo deserto a caminho da terra prometida, quando eles fizeram aquela peregrinação no deserto. A festa também lembrava ao povo a proteção e a direção de Deus no deserto e o seu amor contínuo por eles, porque ele mesmo habitando nessas habitações frágeis, o Senhor sempre estava com eles, sustentando e protegendo a todo momento. Os judeus, então, nesse momento, quando eles voltam do exílio, reedificam o altar e oferecem sacrifícios, como diz a palavra do Senhor, do jeito que agradava ao Senhor, então o culto a Deus havia recomeçado. Há uma alegria, uma festa, um regozijo, algo lindo que aconteceu naquele momento. Nós, nesse ponto da lição, se o professor baixar o nosso material, o professor vai ver que nós temos ali uma tabela de grandes avivamentos na Bíblia, não está todos, está alguns, e nesses avivamentos está ali quem foi o líder, aonde está escrito na Bíblia e como as pessoas responderam a esses avivamentos, o que aconteceu. O professor pode aí baixar o nosso material, pode até levar para a sala ou mostrar nos slides, o professor pode ficar à vontade. E nesse momento também já podemos fazer a primeira dinâmica. A dinâmica 1 vai funcionar assim: já no início da aula, o professor distribui um copo para cada aluno. Nesse copo, o professor coloca um papelzinho e peçam para que os alunos coloquem o nome no copo. Para não ser tão difícil escrever no copo, que às vezes é um pouco complicado, o professor cola um papel. Nós temos o nosso material já, né, as etiquetinhas, para o professor colar no copo. O professor recorta, cola no copo, para ficar dessa forma, já escrito o nome, aí o aluno coloca o seu nome, cada um vai ter. E quando chegar o momento no final desse tópico, do primeiro tópico, o professor pode então chamar os alunos, peça para que eles venham à frente, depois de escreverem seus nomes, venham à frente e coloquem sobre a mesa ou sobre um banco, onde o professor achar melhor, mas não é para colocar de pé e não é para colocar de ponta cabeça, é para colocar desordenado. Deixe desorganizado, peço para que eles venham e coloquem os copos ali. Depois que eles colocaram os copos ali, o professor agradece eles, pede para que eles voltem para os seus lugares e o professor vai escolher um aluno. E para esse aluno o professor vai dar uma jarra, uma caneca, uma garrafa com água. E diga a esse aluno para que ele tenha uma missão. A missão dele é colocar água sobre todos os copos que estão ali. Olha, vamos começar? 1, 2, 3. E aí ele vai chegar perto e vai olhar e vai falar, não tem como, está tudo desorganizado, se eu derramar aqui vai derramar sobre a mesa e não vai derramar sobre os copos. O professor pode perguntar, então o que deve ser feito? Os copos devem ser colocados de boca para cima, deve ser organizado. Muito bem. Então o professor fala para ele esperar ali no canto, em algum lugar perto, e pede para que os alunos agora venham. Então, gente, não dá para encher os copos desse jeito. Venham até aqui, todos vocês, e cada um conserte o seu próprio copo. Coloque ele de boca para cima e acerte o seu próprio copo. E aí eles vão pegar ali e colocar de boca para cima. E o professor pergunte para aquele aluno, e agora? Dá para colocar água? Dá para encher? Dá para cumprir a sua missão? Agora dá. Então ele vai lá e vai cumprir a sua missão, que é encher os copos com água. O professor pode então concluir essa dinâmica dizendo que os copos representam as nossas vidas e que o aluno que está com a jarra representa Deus. O Senhor quer nos avivar, quer nos despertar, o Senhor quer nos encher com seu Espírito, mas nós precisamos colocar os copos da maneira correta, acertar o nosso altar. Comente com eles que só foi possível encher e cumprir a missão, fazer aquilo que realmente era para ser feito, depois que os alunos ouviram a ordem. Venham aqui e consertem os seus copos. Representando também que Deus ele está pronto a nos usar, a nos encher, a nos conceder bênçãos. Mas antes nós precisamos ouvir a sua voz e consertarmos o nosso altar. Repararmos as falhas da nossa vida, reconhecer o nosso erro e permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida, de modo que nós fiquemos de pé, de modo que nós fiquemos prontos a ser cheios do Espírito Santo. Estejamos na posição correta para que o Senhor venha e Ele possa nos encher com o seu Espírito Santo, nos despertando para que possamos ser úteis na obra do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu espero que essa dinâmica
seja útil e fácil de aplicar aí, simples, e que os seus alunos venham entender, que fique de forma clara que é importante que nós consertemos o nosso altar para que o Senhor possa nos usar, que nós possamos ser renovados pelo Senhor. Segundo tópico diz Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus, como vimos. O primeiro ponto que os judeus fizeram foi reparar o altar. E não só os judeus, nesse momento da história, mas nós vemos exemplo de diversas pessoas que levantavam altares para agradecer, como nós vimos Noé, depois que saiu da arca, levantou um altar agradecendo ao Senhor. Abraão levantou altares, Isaac, e assim por diante. Grandes homens de Deus levantaram altares. O altar era o centro da comunhão com o Senhor, o ponto central do culto a Deus. Eles levantavam o altar tanto para agradecer ao Senhor, quanto para pedir perdão dos seus pecados, e ali o Senhor respondia. Havia um contato do Senhor com as pessoas através do altar. É isso que nós notamos através desse ponto. Agora, no tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Olha que interessante, nós dissemos há pouco que através do altar, a pessoa que cometia pecado levava um sacrifício e sobre o altar era ofertado como holocausto para perdão dos seus pecados, para remissão dos seus pecados. Precisava haver aquele derramamento de sangue e a oferta no altar. Pois bem, o Senhor veio e Ele mesmo se oferece em sacrifício para perdão dos nossos pecados. Então, se no Antigo Testamento o foco era para o altar, no Novo Testamento o foco é para Cristo. Porque Ele mesmo foi o sacerdote, foi a oferta, foi o altar que nos permitiu o acesso a Deus. Então, nesse momento, no momento em que vivemos, o foco central da adoração, o foco central de nossa fé é o Senhor Jesus. O sacrifício de Jesus é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. 1 Coríntios 2:2, Paulo falando a respeito do que era realmente necessário nesse momento. Olha o que ele diz: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Então Paulo dizendo, olha, eu posso abrir mão de qualquer coisa que eu já aprendi, de qualquer sabedoria humana, de palavras simples, mas uma coisa que eu não abro mão é de Jesus Cristo e este crucificado, porque é através dele que nós ganhamos a nossa salvação, que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver. Tudo isso porque Jesus, pela sua morte expiatória, nos purificou, que nos redimiu. A sua morte, que na verdade era para ser a nossa, mas foi a morte de Jesus em substituição a nós, que ganhou a redenção para todo mundo, que nos resgatou daquela vida de pecado. O Senhor pagou o preço para nos tirar da escravidão, como tinha antigamente. A redenção, a remissão dos escravos, era quando pagava-se um preço para que eles fossem libertos. E o Senhor pagou então um preço de sangue, dando-se ali a sua própria vida, para que nós fôssemos libertos dessa escravidão terrível. Primeiro subtópico, toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Primeiro, vamos falar do Pai Celestial. O Pai Celestial, antes da fundação do mundo, já tinha planejado essa obra redentora como sacrifício de seu Filho, como vemos em Efésios 3, do 6 ao 9. Na consumação dos séculos, o Senhor enviou o seu Filho no tempo certo. O Senhor então revela esse mistério, como aprendemos no trimestre passado, e aí o Senhor entrega o seu Filho, envia o seu Filho para nos salvar. Esse é o papel do Pai. Ele então planejou e ele envia o seu Filho. E nesse momento vamos falar do Filho. O Filho, Cristo, o Filho de Deus, entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício. Ele se doa, ele se entrega por amor. Não é uma fatalidade a cruz, não, o Senhor fez por amor. Ele se entrega, ele decide amorosamente se entregar em sacrifício a Deus como oferta pelos nossos pecados, para nos salvar. Ele levou nossos pecados sobre o madeiro e padeceu para levar-nos a Deus, para abrir o acesso. O Senhor Jesus é o nosso passaporte de comunhão com Deus. Foi Ele que nos abriu esse acesso ao Senhor. 1 Pedro 3,18 diz lá, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. E é esse Espírito Santo que nós vamos falar agora, que foi ele que ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele, até chegar à cruz.
Nós vemos lá, depois que Jesus saiu do batismo, o Espírito o conduziu ao deserto. O Espírito Santo estava sempre com Jesus, direcionando, ajudando ele a vencer, a suportar, como um auxiliador, o Consolador amado estava em Jesus. E aí nós temos em Hebreus 9,14 que quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu. Então foi através do Espírito. O Espírito estava o ajudando em todos os momentos, em todos os instantes com o Filho. Muito bem. Segundo subtópico, fala que o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Nós sempre aprendemos que o Espírito Santo é aquele que aponta para Jesus. Ele mostra Jesus. O Espírito Santo ele veio para nos fazer lembrar as palavras que Jesus tinha dito. Então o Espírito Santo nunca ele mostra a si mesmo, mas ele mostra Jesus. O Espírito revela, ele ilumina os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, para que saibamos a grandeza do seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, como registrado em Efésios. Uma citação do pastor Hernandes Dias Lopes diz assim: só o Espírito de Deus pode abrir as cortinas da nossa alma para que entendamos as riquezas de Deus. E foi o Espírito Santo, para nós exemplificarmos na Bíblia, quem revelou para Pedro que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, quando Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Foi o Espírito Santo quem revelou. Nós precisamos ter o Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo para conseguir enxergar a grandeza do Evangelho de Deus, para conseguir entender. E falando em entender, nós vemos que o próximo ponto é o Espírito ensina. O primeiro ponto foi o Espírito revela, agora o Espírito ensina as profundidades do vitupério da cruz, da afronta, da injúria que Jesus passou naquela cruz. Ele nos mostra todos os detalhes, o que significa aquilo para as nossas vidas. Quando Jesus, na estrada de Emaús, explicava aos seus discípulos o que as Escrituras escreveram sobre a sua morte, os corações deles ardiam. E claro, assim como Jesus explicava as Escrituras e os corações ardiam, hoje ainda o Espírito Santo explica para nós o significado de cada parte da palavra do Senhor. Quando você está lendo as Escrituras e arde o seu coração, é o Espírito Santo te explicando, te dando discernimento, te dando entendimento daquela palavra, daquela instrução. E o Espírito explica, assim como ele ensina, ele explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz, sobre o infinito alcance do brado: está consumado. Quando Jesus disse tetelestai, está consumado. Por causa desse brado que Jesus disse, muitas coisas aconteceram, inclusive a justiça de Cristo, nesse momento, ela é oferecida àqueles que creem em Jesus. Então, se você crê em Jesus, você pode ser considerado justo. Quando nós aceitamos a Jesus, o Senhor já nos justifica. Nós que éramos inimigos de Deus, passamos a ser amigos, passamos a ser justificados. O Senhor tomou os nossos pecados e nos ofereceu a sua justiça sobre nós, rasgando toda a cédula que era contra nós, toda aquela cédula que marcava uma dívida do pecado. O Senhor rasga e nós somos considerados agora amigos de Deus, filhos do Senhor. Que aí, em último ponto, o Espírito penetra todas as coisas, ele vai a fundo, como diz em 1 Coríntios 2:10, o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. A luz da glória de Cristo, revelada na cruz, é uma luz que tudo manifesta. Quando esta luz ilumina a nossa consciência, nós sentimos o grande peso dos nossos pecados. Quando o Senhor nos ilumina, nós podemos ver tantas coisas erradas que temos em nós. Não existe conversão sem arrependimento. E o Espírito Santo é quem nos conduz ao arrependimento, é Ele quem nos convence. Então Ele coloca uma luz sobre nós que estávamos na escuridão e nós podemos ver. É a mesma coisa quando nós temos talvez um copo colorido, alguma coisa colorida no escuro, nós olhamos e não enxergamos, mas quando há luz, nós vemos todas as cores, todos os detalhes, todos os defeitos. E é isso que acontece. Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo passa em nós aquela luz e nós passamos a ver, puxa vida, como eu tenho falhas, como eu sou pecador, Senhor, perdoa-me. Mas nesse exato momento também nós temos a justificação de Cristo.
Operando também através do Espírito Santo, nós temos o processo da santificação. E se nós permitirmos, o Espírito Santo opera em nós o fruto do Espírito, que é a alegria, a paz, a paciência, o amor, entre outros, registrado na Epístola aos Gálatas. Pelo Espírito Santo, então, nós somos despertados e levados ao arrependimento. O Espírito, então, é como se desvendasse aquelas coisas que praticávamos e que achávamos certo. O Espírito é aquele, então, que nos faz despertar, acordar, abre os nossos olhos, para que vejamos o quão pecadores nós somos. O comentarista da nossa lição, em um de seus livros, ele diz: quando Deus manifesta-se aos homens, estes sentem-se humilhados, quebrantados e prontos a se arrependerem. William Hendrickson também diz assim: os homens não podem ver o reino de Deus para entrarem nele, a não ser através do Espírito. Então é o Espírito Santo quem nos abre os nossos olhos espirituais para que vejamos os nossos erros, para que nos arrependamos e dessa forma podemos chegar diante de Deus. Nesse momento o professor pode fazer a dinâmica 2. Como vai funcionar a dinâmica 2? Ela é bem simples. O professor distribui uma caneta e papéis para seus alunos. O professor nesse momento vai pedir para que eles desenhem uma cruz e para que eles escrevam o título desse tópico, que é Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Enquanto eles estão escrevendo, o professor já pode ir dando o significado, comentando que a caneta representa Deus, a tinta da caneta representa Cristo, o Filho de Deus, e o papel representa o Espírito Santo. O professor pode comentar, enquanto eles estão ali escrevendo, que assim como a caneta liberou a sua tinta para escrever a mensagem, assim também Deus enviou Jesus ao mundo para nos deixar a linda mensagem do Evangelho. O professor pode ressaltar também que assim como a tinta foi liberada enquanto se estava escrevendo e foi derramada no papel, da mesma forma Cristo entregou-se em oferta e sacrifício por nós, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, possibilitando assim a nossa salvação e comunhão com Deus, nos escrevendo uma nova história. E aí o professor vai pedir a um dos alunos que já escreveu, peça a ele esse papel emprestado e mostre para todos os outros alunos, mostre e diga assim: assim como por meio do papel podemos mostrar o que está escrito e explicar através de símbolos, de figuras e letras, da mesma forma, o Espírito Santo revela, ensina e explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz. Amém, meus irmãos? Ela é simples, mas é de uma profundidade total. É maravilhoso. Nós sabemos isso, que Deus envia o seu Filho, e o seu Filho é derramado, é oferecido em sacrifício por nós, e o Espírito Santo nos lembra, nos explica e nos mostra o que realmente aconteceu. Glória a Deus. No terceiro tópico, traz como título Cuidado com as imitações. Já no tempo dos apóstolos havia movimentos que tinham alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Só tinha aparência de sabedoria. Os movimentos, os falsos apóstolos que surgiam imitando aquilo que o apóstolo Paulo pregava, ensinava, mas de uma forma diferente. Era imitação, não era original. Então nós devemos tomar cuidado com isso. E aqui o comentarista nos diz, também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Existem sim, falando, olha, lá está tendo um avivamento, um despertamento tão grande, você precisa ir lá para ver. E quando você chega lá, não é nada mais do que imitações da palavra de Deus, do que imitações daquilo que Deus faz. Mas é só imitação. Quando você analisa o fruto, como Jesus disse. Como é que vamos conhecer os falsos profetas? Olha, vocês conhecerão as árvores pelos seus frutos. E aí quando nós analisamos, nós vemos que não é Deus que eles estão glorificando. É assim mesmo. Estão se exaltando. Em muitos movimentos acontecem isso. Pessoas se exaltando. Louvores que não são louvores. São letras de hinos que exaltam o ser humano. Olha, consegui, cheguei até aqui. Realmente eu sobrevivi porque eu tenho raiz por causa disso, por causa daquilo. Mas na verdade se esquecem que o centro da nossa comunhão com Deus é Cristo.
Nós precisamos lembrar que todo louvor precisa ter Jesus mostrando Cristo, mostrando Deus, adorando, agradecendo ao Senhor, assim como toda pregação. Saiba, você quer ser um pregador abençoado, você quer ser um professor abençoado, não esqueça de Cristo, não esqueça. E nos lembra bem quando nós aprendemos que todo pregador, ele deve carregar uma corda pequena. Por quê? Para amarrar ao pé da cruz e não sair dela, ficar só ali em volta. Toda vez que você for pregar, que você for fazer um sermão, que você for dar aula, não esqueça da mensagem de Cristo, deve ser centro, deve ter aplicação. Você deve falar de Jesus em sua mensagem, não tire Jesus. Jesus é o Evangelho, Jesus é a boa nova, a boa notícia que liberta o ser humano. É Ele, sim, é Ele que é o caminho e nada mais. E aí, em nossos dias, então, tem essas limitações. E muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas. Irmãos, isso é o que mais acontece em grandes eventos, em grandes congressos, que na verdade muitos pregadores utilizam de técnicas para massagear o ego das pessoas, para fazer pessoas chorarem. Até a tonalidade da voz, o jeito que fala, e eles observam as pessoas e começam a distribuir profetadas. Eu creio em profecia, nós cremos em profecia, sim, as profecias de Deus fundamentadas na palavra do Senhor, mas existem uns que usam artimanhas e começam a falar, olha, aqui existe uma pessoa com dor de cabeça. Irmãos, quantas pessoas ali no meio da multidão têm dor de cabeça? E eles começam a ver os que estão mais sensíveis, e tem técnicas que fazem as pessoas chorarem, rirem, jubilarem, pular, bater palmas. Tem as técnicas dele, mas que nós possamos estar na palavra do Senhor, examinando tudo e tomando cuidado com esses avivalistas, entre aspas, como está na nossa lição. Eles sabem até imitar o batismo no Espírito Santo e ainda ensinam o povo a falar em línguas. Irmãos, chegamos nesse absurdo. Mas na verdade o Senhor já havia nos alertado, nós temos em vários pontos da palavra de Deus nos alertando quanto a isso. 1 João 4,1 diz, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4,1, leve esse versículo para a sua classe. Marcos 13:22, o próprio Jesus falando, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais, maravilhas, toda essa técnica para, se possível, enganar os eleitos, escolhidos. Tomemos muito cuidado. E aqui o comentarista da nossa lição traz por fim dizendo, são porém experiências sem nenhum poder e sem a menor referência. São shows, são coisas para mostrar o ser humano, para ganhar dinheiro, para satisfazer o ego de uns, elogios para outros, mas na verdade é uma só imitação. Pula sem poder, chora sem poder, tudo com emocionalismo, mas não com verdadeira espiritualidade, não com o Espírito Santo de Deus. Cuidado, esse tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste, é fogo estranho, devemos tomar cuidado. Hernandes Dias Lopes diz em seu livro que Satanás imita o fenômeno da iluminação divina, inspirando falsos profetas e mestres com o objetivo de espalhar o erro religioso e afastar as pessoas da verdade. Jesus teve o objetivo de nos levar a Deus. O inimigo, com esses movimentos que acontecem, inclusive em igrejas chamadas cristãs, ele quer afastar as pessoas de Deus e colocar outras coisas no lugar, fingindo que é de Deus. Mas todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção, ele não vai prosperar. Ele não pode prosperar. Que nós mantenhamos o Espírito Santo na direção. Quando você for fazer algo novo na sua escola bíblica, um evento aí, não esqueça o Espírito Santo, para que ele esteja no centro, na direção. Não esqueça de ter Jesus, a mensagem do Evangelho, como centro desse evento, como centro da pregação, dos louvores. Não esqueça disso. Isso é importantíssimo. E nesse ponto nós podemos fazer a dinâmica 3. Como vai funcionar? O professor vai imprimir do nosso material, nós temos aqui um molde. É um molde de um copo, a imitação de um copo, mas é de papel. O professor vai imprimir, vai recortar e vai colar aqui, onde está esse risquinho. O professor junta as duas pontas, cola. Aí o professor vai colocar sobre a mesa, não precisa levantar, coloque sobre a mesa, todos vão perceber que está escrito cheio. E aí o professor vai falar para a classe, vai perguntar, o que vocês estão vendo? Parece um copo? O que está escrito nele?
ele está cheio mesmo ou não está? E aí deixa os alunos comentarem, ó, parece um copo, mas é de papel, né? Está escrito cheio, mas está cheio? Acho que não está cheio não. E aí o professor chama um aluno à frente e pede para que o aluno sopre sobre o copo para que derrube. E aí o aluno vai chegar, vai soprar e vai derrubar o copo. O professor já pode comentar com seus alunos que esse copo de papel ele representa os movimentos que são imitações baratas do verdadeiro avivamento. Não tem Espírito Santo nelas, não tem profundidade espiritual. Apesar de parecer um copo, de ter formato de um copo, ele não serve para servir a Deus, pois é de papel. E ao entrar em contato com algo líquido, ele se rasgaria facilmente. Ainda que está escrito cheio nele, mas ele estava vazio, enganando a todo mundo que olhasse para ele. É assim os movimentos que estão acontecendo, as imitações dos despertamentos. Eles parecem que são espirituais, mas eles têm até um formato de culto religioso, mas não tem nada de Deus, nada do Espírito Santo, não glorifica a Deus, não tem Jesus como centro, como foco principal. E aí o professor ainda pode dizer que apesar de muitos movimentos falarem que são gospel, que são evangélicos, falarem que tem o Espírito Santo, que é tudo do Espírito Santo, esses movimentos são vazios, não tem nada da presença de Deus. Enganando aqueles que estão indo para lá, que estão vendo só as aparências, que estão vendo por fora. Olha, é o movimento, é o avivamento do século 21. Está acontecendo aqui. Quando você chega, está vazio, não tem nada, se decepciona. Quando os vendavais chegam sobre esse movimento, quando vem realmente aparece, né? Vem aquele vendaval, vem as coisas e realmente desmascara todo esse movimento e vai embora. Não prospera porque não tem o Espírito Santo de Deus direcionando. Aí o professor em seguida pode levar um copo cheio nesse momento para concluir essa dinâmica e a lição. O professor leva um copo cheio com água e faça as mesmas perguntas que o professor fez quando o copo de papel estava lá sobre a mesa. O que vocês estão vendo? Parece um copo? O que está escrito nele? Não está escrito nada. Ele está cheio mesmo? E eles vão falar, olha, parece que sim. Então vamos confirmar, vamos testar, porque como a Bíblia diz, nós precisamos testar os Espíritos para saber se eles são de Deus ou não. Precisamos ter o discernimento. E aí o professor vai chamar, uma vez o aluno ou outro aluno, vai pedir para que ele sopre. Ele vai soprar e ele vai continuar firme, permanecer no seu lugar. Apesar de não estar escrito, é perceptível que o copo estava cheio. E quando foi soprado, o copo permaneceu no mesmo lugar, representando o verdadeiro despertamento realizado por Deus, onde o povo é realmente cheio do Espírito Santo. E nenhum vendaval pode impedir ou desfazer a manifestação do Espírito quando acontece algo, um despertamento como esse, um avivamento dessa forma, quando é o Senhor que está na direção. Então que nós mantenhamos o Espírito Santo na direção. Amém, meus irmãos? Os irmãos que quiserem, o nosso material está recheado de conteúdo, tem as 3 dinâmicas ao final, tem material para impressão, o professor pode imprimir, tem também os slides, o professor pode baixar. Aqui na descrição do vídeo, clica ali, tem um link, é só clicar e baixar. Se tiver dificuldade, entre em contato conosco e aí nós enviamos gratuitamente para o seu WhatsApp. Não esquece de clicar no se inscrever e também de dar o joinha para que esse vídeo alcance mais e mais professores. Deus continue abençoando a todos os irmãos. Tenha uma excelente aula. Até a próxima.